Olá, pessoal. Eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá. Nós estamos aqui hoje para mais um episódio do quadro do nosso canal intitulado Isso é Crime? O episódio de hoje do quadro Isso é Crime vai tratar do fato de se omitir a doença Covid-19 nos atestados de óbito, a omissão de notificação de doença e também a falsificação de registros de atestado de óbito em razão da doença Covid-19 no Brasil. Bom, todos nós sabemos que nós vivemos já há mais de um ano e meio a pandemia da Covid-19 pelo mundo afora, né? Em todo o mundo, e não é diferente no Brasil. O Brasil registrou um grande número de óbitos, são quase 600 mil óbitos em razão da Covid-19, os que são registrados, né, o que nós temos conhecimento pelos dados estatísticos oficiais, e muitos outros óbitos podem ter sido causados, pessoal, pela Covid-19, e nós nem temos conhecimento disso em razão da falsidade de atestados de óbito, da falsificação de atestados de óbito que teriam sido pela Covid-19, mas se fez passar por outros atestados. Isso aconteceu, e há acusações de que tenha acontecido, em razão da investigação levantada pela CPI da pandemia, pela Comissão Parlamentar de Inquérito que está sendo levada a cabo pelo Senado Federal desde o início desse ano, em relação à empresa Prevent Senior. Então, há uma investigação em curso se a empresa Prevent Senior teria feito com que os seus médicos não declarassem que os óbitos se deram em razão da Covid-19 em relação a alguns pacientes que estavam claramente com a doença e, portanto, omitiram a notificação dessa doença aos órgãos de saúde pública e, mais tarde, também omitiram a presença da Covid-19 no atestado de óbito desses pacientes que vieram a falecer, não é mesmo? Então, a grande investigação que se está fazendo nesse momento no Brasil, em razão da pandemia da Covid-19, diz respeito a essa falsidade dessa empresa, especificamente Prevent Senior, que é uma rede que tem planos de saúde, que tem hospitais, que atendem pacientes que têm coronavírus, né? E que teria, portanto, feito com que os seus médicos omitissem a notificação dessa doença ou então o registro dessa doença nos atestados de óbitos de pacientes que morreram em virtude dela. Então, existe essa suspeita clara e isso foi levantado a partir dos médicos mesmos que foram levados, né, coagidos quase a fazer esse tipo de falsidade e que depois fizeram essa denúncia à CPI. Bom, isso é crime, né? Essa falsificação é crime. Quais crimes vão se configurar? Isso é muito importante para que a gente possa fazer ali uma análise jurídico-penal destes casos. Bom, nós temos pelo menos 2 crimes, pessoal, que vão entrar na configuração possível, na tipicidade destes comportamentos. Em primeiro lugar, não pensando ainda no óbito, né, pensando na omissão da notificação da doença, nós temos que os médicos no Brasil e em geral no mundo, eles são obrigados a notificar aos órgãos de saúde pública, Secretaria de Saúde Pública Municipal, Secretaria de Saúde Pública Estadual, ao Ministério da Saúde, o registro da ocorrência de algumas doenças graves. Isso porque são doenças geralmente que podem gerar epidemias ou pandemias, como é o caso da Covid-19, ou que mesmo que não sejam contagiosas, são muito sérias e podem ser indicativo de algum tipo de proliferação ou de contaminação em massa da população. Então, doenças muito graves são doenças de notificação compulsória. Isso depende de uma portaria do Ministério da Saúde, da Agência de Vigilância Sanitária, que vai mudar aí ao longo do tempo, incorporando novas doenças ou deixando de tornar compulsória a notificação de doenças que já foram erradicadas, por exemplo. Mas a verdade é que essa portaria só se amplia, né, com novas doenças que vão surgindo e a Covid-19 é uma delas, é uma nova doença. Então, quando o médico diz que o paciente não está com Covid-19, não notifica ao Ministério da Saúde, às secretarias de saúde dos estados e municípios em primeiro lugar, para que isso seja levado a conhecimento do Ministério da Saúde, para que se façam políticas públicas de prevenção das doenças em geral, o médico está cometendo já um primeiro crime. Então, isso é crime? Sim. Qual é este primeiro crime? Este primeiro crime é o crime de omissão de notificação de doença. Existe um crime específico para isso no Código Penal, vou colocar aqui no rodapé. É o artigo 269 do Código Penal Brasileiro, crime contra a saúde pública, que está lá no capítulo 3º do título 8º dos crimes contra a incolumidade pública, que nós já falamos bastante aqui no canal Professora Gisele Mendes, e é um crime específico realmente só cometido pelo médico. Então vejam lá o que está escrito. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. É um tipo bem simples, né? A pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, deixar o médico, quer dizer, é só o médico que pode cometer este crime, pessoal, ainda que seja um médico especialista em análises clínicas, laboratoriais,
ou o médico que faz o diagnóstico pessoalmente do paciente, não precisa necessariamente ele ter um contato com o paciente, mas ele está encarregado de um exame e ele fica sabendo disso e não notifica, ele está cometendo o crime do artigo 269 do Código Penal Brasileiro. Então, deixar o médico, crime especial, crime próprio, só cometido pelo médico, por aquele que é formado em medicina, de denunciar a autoridade pública, e isso passa pelas secretarias de saúde de estados e municípios e também os órgãos do Ministério da Saúde. Doença cuja notificação é compulsória. Este final do tipo penal é muito importante, é o cerne da questão. Não é qualquer doença, é doença de notificação compulsória. Como nós vamos descobrir que uma doença é de notificação compulsória, pessoal? A partir de portarias da Anvisa, né, portarias do Ministério da Saúde, que vão elencar essas doenças de acordo com a necessidade. Então, isso é volátil. A norma, vejam que a norma penal não muda. Mas o conteúdo dela, especificamente nesse final, doenças de notificação compulsória, muda. Ou seja, nós estamos aqui claramente na presença de uma norma penal em branco, né? Embora não se refira exatamente a uma portaria, uma lei, uma normativa, nós só conseguimos descobrir quais são as doenças de notificação compulsória no Brasil a partir dessas normas, né, dessas normativas, das portarias do Ministério da Saúde especificamente. E elas são alteradas de tempos em tempos, sobretudo para incorporar novas doenças ou eventualmente até excluir algumas, né? O coronavírus, né, a Covid-19, ela faz parte, certamente, da última portaria do Ministério da Saúde, que torna essa doença de notificação compulsória, mas não só, né, pela gravidade, pelo fato de ela ser contagiosa, por gerar uma pandemia, né, de alcance em todo o planeta, certamente ela está nesse rol, mas nós temos também tuberculose, nós temos sarampo, nós temos AIDS, nós temos hanseníase, nós temos diversos tipos de hepatite, de meningite, de febre amarela. Então, são doenças que, em sua maioria, são doenças contagiosas, mas ainda que não sejam infecto-contagiosas, são doenças que podem gerar um perigo para a população e, portanto, são doenças de notificação compulsória no Brasil. Então, o médico estaria cometendo realmente este primeiro crime ao omitir a notificação da doença, crime especial próprio, crime omissivo puro, um crime que só pode ser cometido por omissão, porque o médico deixa de notificar ao Ministério da Saúde, às secretarias de saúde em geral, de estados e municípios, uma doença, e a Covid-19 faz parte dessa doença. Então, os médicos da Prevent Senior estariam, a princípio, cometendo essa infração. A verdade é que não é a empresa que comete o crime, ok, pessoal? Não é a pessoa jurídica, mas sim a pessoa física. Importante dizer também que se a empresa coage os médicos a esse tipo de omissão, obriga os médicos a esse tipo de omissão, eles podem alegar em sua defesa que estão sendo coagidos em uma eventual exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, ou seja, não seria exigível por parte deles uma conduta conforme a norma se eles estão sendo objeto de algum tipo de coação. Bom, em relação ao momento posterior, agora os atestados de óbito. Então, atestados de óbitos nos quais não consta que o paciente morreu de Covid-19, morreu de coronavírus. Aí nós temos um outro momento. Esse momento é o momento de falsificação do próprio atestado de óbito. Então, nós temos ali o crime de falsidade ideológica. Já comentamos sobre esse crime aqui no nosso canal. Nós vamos deixar um vídeo ao final que fala sobre justamente a diferença entre falsidade ideológica e a falsidade documental, a falsidade material. Mas esse caso aqui é exatamente de falsidade ideológica, ou seja, nós temos o atestado de óbito, né, que é legítimo, que é expedido pelo órgão competente, mas o conteúdo dele é ideologicamente falso. Por quê? Porque dele não consta, pessoal, a causa da morte, a verdadeira causa da morte, né? Pode constar pneumonia, pode constar falência múltipla de órgãos, uma série de coisas, né, hemorragias em geral, mas não constar que foi exatamente a Covid-19. E é uma obrigação de se colocar ali do médico, né, de atestar essa causa mortis para que conste do atestado de óbito, do próprio assento do registro civil da pessoa que ela morreu de Covid-19. Isso realmente é uma obrigação que as autoridades públicas estabelecem desde que a pandemia começou, para que se faça um controle epidemiológico da doença, para que se saiba quantas mortes estão acontecendo, se elas o número está subindo ou descendo. Então, é imprescindível que haja uma lisura, né, e uma autenticidade nesses atestados de óbito, e parece que a empresa, novamente, essa empresa que está sob investigação da CPI, a Prevent Senior, teria feito com que também nos atestados os médicos não colocassem a Covid-19. Pode colocar pneumonia, falência de órgãos, mas na última linha a instrução é que se coloque Covid-19, porque a pessoa pode ter contraído o vírus e desenvolvido uma série de outras complicações que levaram à morte.
né? Então, ainda que ela não esteja propriamente com o vírus no momento da morte, foi o vírus que levou às complicações que geraram a morte, né? Então, tem que colocar realmente que a pessoa contraiu o Covid-19. E aí, o delito seria outro, 299 do Código Penal Brasileiro, que diz assim: omitir em documento público ou particular, e o atestado de óbito é um documento público, né? Declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. Veja que é diversa da que devia ser escrita, né? Com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então, há uma omissão, é importante que se diga que se omite a verdadeira causa mortis aí do paciente, e com o fim de alterar esse finzinho, né? Existe um elemento subjetivo especial fundamental, alterar a verdade sobre um fato juridicamente relevante. Qual é esse fato juridicamente relevante, pessoal? Ou seja, que a pessoa está com Covid-19, que ela morreu disso, que a doença é grave, que ela o contraiu, e que isso levou essa pessoa a óbito, é um fato juridicamente relevante. Então, omitir, né, uma declaração que deveria estar escrita, qual seja a causa mortis verdadeira, que é a Covid-19, com o fim de alterar a verdade sobre um fato juridicamente relevante, que é o fato de a pessoa estar com essa doença, que é uma doença de notificação compulsória muito grave, como a gente já aprendeu. Qual é a pena? De reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público, e o atestado de óbito é público, né, do conhecimento de todos. E reclusão de 1 a 3 anos se o documento é particular, se fosse uma carta, um e-mail, uma outra declaração particular, mas aí o documento é público, né? Chama atenção, neste artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que o médico estaria cometendo ao omitir isso no atestado de óbito, o parágrafo único, que eu vou colocar aqui para vocês. Se o agente é funcionário público, então isso pode acontecer com médicos da rede pública, né? No caso aí, médicos da empresa particular, não, mas se ele é funcionário público, incidiria um aumento de pena. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Então, vejam que, sendo médico da rede pública, haveria aumento de 1/6, mas os médicos dessa rede são de uma empresa particular, não é o caso. E esse final é importantíssimo, se é a falsificação ou alteração de assentamento de registro civil, que é o caso, o registro civil das pessoas naturais, é o que diz a norma penal aqui. Qual registro civil? De assentamento de óbitos, de casamentos, né, falecimentos, nascimentos das pessoas naturais. E aí nós temos um aumento de pena considerável por ser mais grave o injusto, ou seja, mais grave o crime que gera, como nós vimos, um problema de controle epidemiológico da doença. As pessoas não sabem realmente que outras morreram da Covid-19, há um número que é um número ocultado, né, a subnotificação da doença, e isso é muito grave para o próprio controle dessa doença no Brasil. Então, os médicos estariam cometendo esse crime. É claro que, havendo uma coação, a gente pode falar em exclusão da culpabilidade, uma responsabilização dos dirigentes da pessoa jurídica, já que a pessoa jurídica não responde por crimes contra a saúde pública no Brasil. Bom, então nós vimos esses dois crimes, nesse caso aí que está sendo investigado da empresa Prevent Senior. Esse foi o nosso quadro Isso é Crime de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem aqui, deixem o seu like, compartilhem esse conhecimento e inscrevam-se no canal Professora Gisele Mendes do YouTube. Nós voltamos proximamente com mais vídeos do nosso canal. Muito obrigada e até a próxima.